E olhei quando ele abriu o sexto selo, e eis que houve um grande terremoto, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. O sexto selo do Apocalipse revela uma das visões mais aterrorizantes das Escrituras, o dia em que os próprios céus se abalarão e os poderosos da terra clamarão às montanhas. Caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Neste estudo profundo, desvendamos o simbolismo bíblico por trás desta visão apocalíptica, conectando-a com profecias milenares e revelando seu significado para os crentes de hoje. O que acontece quando Deus sacode os fundamentos da criação? Como devemos nos preparar para o grande dia da ira? E por que até os mais poderosos da terra tremerão diante do Cordeiro que uma vez foi sacrificado? Prepare seu coração para uma jornada através de uma das passagens mais impactantes do livro do Apocalipse, explicado em toda a sua profundidade e mistério. Bem-vindos ao Portal da Salvação. Antes de começarmos, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações e permaneça até o final, porque há um ensinamento transformador reservado para você. Hoje, mergulharemos nas profundezas de uma das passagens mais impressionantes e aterradoras do livro do Apocalipse, o sexto selo. Quando o Cordeiro rompe este selo, testemunhamos uma visão que tem assombrado a imaginação humana por milênios. Terremotos devastadores, o sol escurecido como saco de cilício, a lua transformada em sangue, estrelas caindo como figos verdes, o céu enrolando-se como um pergaminho e os poderosos da terra buscando desesperadamente esconder-se da ira divina. Muitos leem esta passagem com medo ou confusão, outros a interpretam de forma sensacionalista. Mas hoje, vamos desvendar seu verdadeiro significado com reverência e fidelidade às Escrituras. Esta não é apenas uma narrativa de destruição, mas uma revelação profunda sobre a justiça divina e a esperança que permanece mesmo nos momentos mais sombrios da história humana. Prepare seu coração para uma jornada que transformará sua compreensão sobre o fim dos tempos e o dia em que toda a criação reconhecerá a soberania do Criador. Quando o Cordeiro abre o sexto selo em Apocalipse 6, 12 e 17, somos transportados para um cenário de transformação cósmica. Houve um grande terremoto, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança seus figos verdes, abalada por um vento forte. Esta linguagem, tão vívida e perturbadora, não surge do nada. Ela ecoa profecias antigas que percorrem as Escrituras como um fio escarlate, conectando o fim ao princípio. O profeta Joel, um dos profetas menores cujas palavras frequentemente passam despercebidas em nossas leituras apressadas, já havia anunciado: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Joel 2:31. Jesus mesmo, no Monte das Oliveiras, falou de um tempo em que o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes dos céus serão abalados. Mateus 24:29. O sexto selo não é, portanto, uma novidade apocalíptica, mas o cumprimento de uma expectativa profética que atravessa gerações. Mas o que significa este abalo cósmico? Seria literal ou simbólico? Esta questão tem dividido intérpretes por séculos. Alguns veem aqui uma descrição de catástrofes naturais literais, terremotos devastadores, eclipses solares, chuvas de meteoros. Outros percebem um simbolismo bíblico profundo, onde os corpos celestes representam autoridades e poderes estabelecidos, e seu abalo simboliza a queda de impérios e sistemas humanos. Como na interpretação de sonhos bíblicos de José do Egito, onde o sol, a lua e as estrelas representavam seu pai, sua mãe e seus irmãos, os símbolos celestes frequentemente apontam para realidades terrenas.
Talvez a verdade esteja na convergência dessas interpretações. O Deus que criou os céus físicos e estabeleceu as autoridades terrenas pode certamente abalar ambos simultaneamente. Como na história de Naamã, onde a cura física e a transformação espiritual ocorreram no mesmo ato de obediência, o juízo divino pode manifestar-se tanto em convulsões naturais quanto em revoluções sociais e políticas. O que torna esta visão particularmente impactante é a reação dos habitantes da terra. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Apocalipse 6, 15 e 17. Observe a universalidade deste terror. Dos mais poderosos aos mais humildes, ninguém está imune. Os mesmos reis que antes se julgavam invencíveis, os magnatas que confiavam em suas riquezas, os generais que comandavam exércitos, agora imploram às montanhas que os esmaguem. Que ironia pungente! Preferem ser esmagados por rochas a enfrentar o olhar daquele que criou as próprias montanhas. Como Adão e Eva buscando esconder-se entre as árvores do jardim após a queda, a humanidade rebelde busca desesperadamente fugir da presença divina. A menção ao grande dia da ira nos conecta a um tema recorrente nas profecias bíblicas: o dia do Senhor. Este conceito, desenvolvido por profetas como Isaías, Joel e Amós, refere-se ao momento em que Deus intervém decisivamente na história humana para julgar o mal e vindicar os justos. Como Sofonias proclamou: o grande dia do Senhor está perto, e se apressa muito. Aquele dia é um dia de indignação, dia de angústia e de ânsia, dia de alvoroço e de desolação. Sofonias 1, 14 e 15. O que torna o sexto selo particularmente notável é que a ira descrita não é apenas a ira de Deus, mas especificamente a ira do Cordeiro. Esta justaposição de imagens, o Cordeiro e a ira, cria uma tensão poderosa. O Cordeiro, símbolo de mansidão e sacrifício, agora se torna fonte de terror para os ímpios. Aquele que foi rejeitado e crucificado retorna como juiz. Os mesmos poderes que uma vez zombaram de sua aparente fraqueza, agora tremem diante de sua majestade revelada. Esta transformação nos lembra a história de José, que passou da condição de escravo e prisioneiro a de governador do Egito. Seus irmãos, que o haviam vendido como escravo, agora se prostravam diante dele, temendo sua retribuição. Mas enquanto José mostrou misericórdia a seus irmãos arrependidos, o sexto selo sugere um ponto além da misericórdia. Um momento em que a oportunidade para arrependimento já passou e resta apenas o juízo. O abalo cósmico descrito no sexto selo também evoca memórias de outros momentos em que Deus sacudiu a criação. Pensemos na Torre de Babel explicada em seu contexto original. Um monumento à arrogância humana que Deus interrompeu, confundindo as línguas e dispersando os povos. Ou recordemos Sodoma e Gomorra, onde fogo e enxofre caíram do céu sobre cidades que haviam se entregado à perversão e à injustiça. O sexto selo sugere um abalo ainda mais fundamental, como se Deus estivesse desmantelando os próprios fundamentos da criação. A imagem do céu recolhendo-se como um pergaminho que se enrola é particularmente evocativa. Na antiguidade, os pergaminhos eram desenrolados para serem lidos e enrolados quando a leitura terminava. É como se Deus estivesse declarando que a história deste céu e desta terra chegou ao seu fim. O pergaminho da criação atual está sendo enrolado para dar lugar a novos céus e nova terra. Apocalipse 21, 1. As montanhas e ilhas, movendo-se de seus lugares, também carregam significado profundo. Na linguagem bíblica, montanhas frequentemente simbolizam reinos e poderes estabelecidos.
Quando Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor, ele vê uma pedra que se torna uma grande montanha, representando o reino de Deus, que substituirá todos os reinos humanos. O deslocamento das montanhas no sexto selo sugere que todas as estruturas de poder humano estão sendo fundamentalmente abaladas. A reação dos habitantes da Terra revela uma verdade profunda sobre a condição humana. Mesmo diante do juízo divino manifesto, eles não buscam arrependimento, mas apenas escape. Escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono. Este é o clamor desesperado de almas que preferem a aniquilação à reconciliação. Como Faraó, que endureceu seu coração mesmo diante das pragas devastadoras do Egito, há um ponto em que a rebelião se torna tão arraigada que nem mesmo manifestações inegáveis do poder divino podem provocar verdadeira contrição. Esta realidade nos confronta com uma pergunta desconfortável. Estamos cultivando corações que respondem à correção divina com arrependimento ou com fuga? A história de Ló e sua família nos oferece um contraste instrutivo. Enquanto Ló hesitava em deixar Sodoma mesmo diante da iminente destruição, sua esposa olhou para trás com saudade e se transformou em uma estátua de sal. Seus genros, por outro lado, riram do aviso divino, considerando-o uma piada. Diferentes corações respondem diferentemente às mesmas advertências divinas. O sexto selo também nos lembra que há um limite para a paciência divina. Como nas parábolas esquecidas de Jesus, como a dos lavradores maus, Mateus 21, 33, 41, chega um momento em que o proprietário da vinha retorna para acertar contas. A longanimidade de Deus, que Pedro descreve como não querendo que alguns se percam, mas que todos venham a arrepender-se, 2 Pedro 3:9, não é infinita. O dia da graça eventualmente dá lugar ao dia da prestação de contas. Esta transição é particularmente evidente na frase final do capítulo: porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? A pergunta paira no ar como um desafio existencial. Diante do Deus Santo, quem pode permanecer de pé? O profeta Malaquias fez eco a esta inquietação. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Malaquias 3:2. A resposta a esta pergunta angustiante não é encontrada no sexto selo, mas na continuação da narrativa apocalíptica. No capítulo seguinte, João vê uma multidão incontável, vestida de vestes brancas, que lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Apocalipse 7, 9, 14. Aqui está a resposta paradoxal. Os únicos que podem subsistir no dia da ira são aqueles que foram purificados pelo sacrifício do próprio Cordeiro, cuja ira agora temem os ímpios. Este contraste entre o terror dos ímpios e a segurança dos redimidos nos lembra a história de Mardoqueu e Ester. Enquanto Amã tremeu diante da ira do rei que havia enganado, Ester, que havia encontrado graça aos olhos do monarca, pôde aproximar-se do trono com confiança, mesmo arriscando sua vida. Da mesma forma, aqueles que encontraram graça aos olhos do Rei dos Reis, através do sangue do Cordeiro, não precisam temer o dia de sua manifestação. O sexto selo também nos convida a refletir sobre a natureza da verdadeira segurança. Os poderosos da terra, aqueles que construíram fortalezas e acumularam riquezas, descobrem que seus recursos são inúteis no dia do juízo divino. Como a oração de Jabés, que pedia a Deus que me abençoes e estendas as minhas fronteiras, 1 Crônicas 4:10, nos lembra que a verdadeira segurança vem apenas da bênção divina, não de fortificações humanas. Esta verdade é ilustrada de forma poderosa na história de Jefté, um dos juízes de Israel. Rejeitado por seus irmãos e forçado a viver como um fora da lei, Jefté eventualmente se tornou o libertador de seu povo. Sua história nos ensina que aqueles que a sociedade rejeita frequentemente se tornam instrumentos nas mãos de Deus, enquanto os aparentemente seguros descobrem a fragilidade de sua posição.
No dia do sexto selo, todas as distinções sociais são niveladas. Reis, grandes, ricos, poderosos, servos e livres compartilham o mesmo terror. A imagem das estrelas caindo, como quando a figueira lança seus figos verdes, abalada por um vento forte, também carrega significado profundo. Na cultura mediterrânea, os figos verdes que caem prematuramente representam frutos que nunca amadureceram, promessas não cumpridas, potencial desperdiçado. Quantas estrelas humanas, celebridades, líderes, influenciadores cairão como figos verdes no dia do juízo, revelando-se como luzes falsas que nunca realmente brilharam com a verdade divina. Esta reflexão nos conecta com a história de Er, filho de Judá, um dos personagens bíblicos desconhecidos para muitos cristãos contemporâneos. A Bíblia diz simplesmente que Er, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Gênesis 38:7. Esta breve menção serve como um lembrete solene de que Deus vê além das aparências externas e julga o coração. No dia do sexto selo, todos os corações serão expostos. O tremor da terra descrito no sexto selo também evoca memórias de outros terremotos significativos nas narrativas bíblicas. Quando Moisés recebeu os 10 mandamentos, todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e todo o monte tremia grandemente. Êxodo 19:18. Quando Jesus morreu na cruz, a terra tremeu, e as pedras se fenderam. Mateus 27:51. Quando Paulo e Silas oravam na prisão, de repente sobreveio um grande terremoto, de sorte que os alicerces do cárcere foram abalados. Atos 16:26. Em cada caso, o tremor físico sinalizava uma intervenção divina decisiva, a entrega da lei, a consumação da redenção, a libertação dos mensageiros do Evangelho. O sexto selo representa o clímax desta progressão. Não apenas um terremoto localizado, mas um abalo universal que afeta sol, lua, estrelas, céu, montanhas e ilhas. É como se toda a criação estivesse sendo sacudida até seus fundamentos, cumprindo a profecia de Hebreus 12:26-27. Ainda uma vez comoverei, não só a terra, senão também o céu, para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. O contraste entre o quinto e o sexto selo é particularmente revelador. No quinto selo, vimos os mártires clamando: "Até quando, ó Senhor santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra?" Apocalipse 6:10. No sexto selo, vemos o início da resposta divina a este clamor. Os mesmos habitantes da terra que perseguiram os santos agora tremem diante da manifestação da justiça divina. Esta justaposição nos lembra a história de Débora, juíza de Israel, que liderou o povo de Deus contra a opressão de Jabim e seu general Sísera. Durante anos, os israelitas sofreram sob o jugo de seus opressores, até que Deus finalmente interveio através de Débora e Baraque. Da mesma forma, o sexto selo representa o momento em que Deus finalmente responde ao clamor de seu povo oprimido, vindicando-os diante de seus perseguidores. A menção específica de reis, grandes, ricos e poderosos, entre aqueles que buscam esconder-se, também sugere um julgamento particular sobre aqueles que abusaram de sua autoridade e privilégio. Como os reis esquecidos da Bíblia, que fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e levaram nações inteiras à idolatria e injustiça, os poderosos que oprimiram os fracos e perseguiram os justos, enfrentarão um acerto de contas especialmente severo. Este princípio é ilustrado na história de Nabal e Abigail, 1 Samuel 25. Nabal, um homem rico e poderoso, tratou Davi e seus homens com desprezo, apesar da proteção que haviam oferecido a seus pastores. Sua arrogância quase lhe custou a vida e a de toda a sua casa, não fosse pela intervenção sábia de sua esposa Abigail.
Quantos Nabais modernos, seguros em seus palácios corporativos e mansões luxuosas, serão pegos de surpresa no dia do sexto selo, quando nenhuma riqueza poderá comprar refúgio. A imagem de pessoas implorando às montanhas, caí sobre nós, também evoca a profecia de Oséias, que previu que no dia do juízo os israelitas diriam aos montes, cobri-nos, e aos outeiros, caí sobre nós. Oséias 10:8. Jesus citou esta mesma passagem ao caminhar para o Calvário, advertindo as mulheres que choravam por ele: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Então começarão a dizer aos montes, caí sobre nós, e aos outeiros, cobri-nos. Lucas 23, 28, 30. Esta conexão é profundamente significativa. Jesus estava sugerindo que seu próprio sofrimento na cruz era apenas um prelúdio para um juízo maior que viria sobre aqueles que o rejeitavam. O sexto selo representa a consumação deste aviso, o momento em que aqueles que desprezaram o cordeiro sacrificial enfrentam o cordeiro entronizado. A universalidade do terror descrito no sexto selo, afetando todo servo e todo livre, também nos lembra que diante do trono de Deus, todas as distinções sociais perdem significado. Como Paulo escreveu aos Gálatas, não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Gálatas 3:28. No dia do juízo, a única distinção que importará será entre aqueles que estão em Cristo e aqueles que não estão. O sexto selo também nos convida a refletir sobre a natureza da verdadeira adoração. Aqueles que se recusaram a dobrar seus joelhos voluntariamente diante do Cordeiro durante o tempo da graça, agora se prostram em terror diante de sua ira. Como Filipenses 2:10, 11 profetiza, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O sexto selo nos mostra que esta profecia se cumprirá, quer por submissão amorosa, quer por reconhecimento forçado. Esta verdade é ilustrada na história de Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, diante de quem Abraão voluntariamente se inclinou, oferecendo 1/10 de tudo. Melquisedeque, cujo nome significa Rei de Justiça, prefigura Cristo como Rei Sacerdote. Aqueles que, como Abraão, reconhecem voluntariamente a autoridade de Cristo durante esta vida, não precisarão tremer diante dele no dia do juízo. A menção ao rosto daquele que está assentado sobre o trono também evoca as visões de Daniel, que contemplou o ancião de dias, sentado em seu trono, cujas vestes eram brancas como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Daniel 7:9. Daniel permaneceu em pé diante desta visão, embora profundamente impactado. Em contraste, aqueles descritos no sexto selo não podem suportar nem mesmo olhar para o rosto divino. Esta diferença nos lembra a história de Enoque, que andou com Deus e já não era porque Deus o tomou para si. Gênesis 5:24. Enoque cultivou tal intimidade com Deus durante sua vida terrena que sua transição para a presença plena de Deus foi apenas uma continuação natural de sua caminhada diária. Aqueles que, como Enoque, cultivam intimidade com Deus, agora não temerão sua presença no dia do juízo. O sexto selo também nos confronta com a realidade das batalhas espirituais na Bíblia. Como Paulo escreveu, não temos que lutar contra carne e sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6:12. O abalo cósmico descrito no sexto selo sugere não apenas uma perturbação física, mas uma derrota decisiva das forças espirituais que se opõem a Deus. Esta dimensão espiritual nos lembra a história de Eliseu em Dotã,
quando seu servo temeu o exército sírio que cercava a cidade. Eliseu orou: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. 2 Reis 6:17. O sexto selo representa um momento em que todos os olhos serão abertos para ver as realidades espirituais, que sempre estiveram presentes, mas invisíveis aos olhos naturais. A menção à ira do cordeiro também nos convida a refletir sobre a natureza dos sacrifícios no Antigo Testamento. Cada cordeiro sacrificado no altar do templo apontava para o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João 1:29. Mas aqueles que rejeitam este sacrifício expiatório enfrentarão o Cordeiro não como Salvador, mas como juiz, como o escritor de Hebreus adverte. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Hebreus 10:26-27. Agora que mergulhamos nas profundezas do sexto selo do Apocalipse, quero te convidar a refletir sobre o que esta passagem significa para a sua vida hoje. Não podemos prever quando o céu se enrolará como pergaminho ou as estrelas cairão como figos verdes, mas podemos decidir agora de que lado estaremos naquele dia. Você estará entre aqueles que clamam às montanhas cair sobre nós, ou entre os que foram lavados no sangue do Cordeiro. A decisão que fazemos hoje determina nossa posição naquele dia. Se esta mensagem tocou seu coração, não guarde apenas para você. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir sobre a urgência de reconciliar-se com Deus enquanto ainda há tempo. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossos próximos estudos sobre os 7 selos do Apocalipse. Se você quiser aprofundar seu conhecimento sobre profecias bíblicas, confira também nosso vídeo sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse e o 5º selo, que complementam perfeitamente o estudo de hoje. Deixe nos comentários o que mais impactou você nesta revelação do 6º selo. Foi a imagem do céu se enrolando como pergaminho, o terror dos poderosos diante do Cordeiro, ou talvez a pergunta final: quem poderá subsistir? Sua participação enriquece nossa comunidade e nos ajuda a crescer juntos na compreensão das Escrituras. Lembro a todos as palavras de conforto do Salmo 46:1-3. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Para aqueles que encontraram refúgio em Cristo, nem mesmo o abalo cósmico do 6º selo pode separar-nos do amor de Deus. Que esta verdade nos conforte e nos inspire a viver cada dia na luz da eternidade. Terminei todo o seu roteiro.